A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Nas aulas desta semana do TV Elas por Elas Formação Eleições, receberemos professoras que irão falar sobre comunicação. Nesta segunda-feira, Agnes Arruda fala sobre comunicação e feminismo. Oi, meu nome é Agnes, eu sou jornalista, professora universitária, mestre e doutora em comunicação. Autora também do livro O Peso e a Mídia, uma alta etnografia da gordofobia sob o olhar da complexidade. Nesse livro, que é fruto da minha tese de doutorado, eu traço um paralelo entre histórias de vida de pessoas que sofreram gordofobia, o preconceito contra as pessoas gordas e histórias de vida de personagens gordas de produtos midiáticos, ou seja, séries, novelas, filmes, programas de televisão em geral, demonstrando a imbricada relação do preconceito com a mídia hegemônica, com os meios de comunicação hegemônico. Entendendo, né, além disso, que a gordofobia, por mais que seja um preconceito contra homens e mulheres gordos, contra pessoas gordas de uma maneira geral, na sua socialidade afeta principalmente mulheres, né? E aí a gente vai vendo que a construção do preconceito, ela se dá tanto socialmente quanto midiaticamente por interesses que perpassam uma série de questões, principalmente mercado e principalmente patriarcado. Então, quando a gente vai falar sobre assuntos que são relacionados a esse tema, a gente precisa entender que muito mais do que uma causa, determinados preconceitos e determinados tratamentos direcionados especialmente às mulheres são consequência de um sistema estruturante da nossa socialização, e isso tem mais ou menos a ver com o que eu vou trazer aqui para você hoje. Você que tomou uma decisão super importante de ser candidata a um cargo eletivo nessas eleições, e que precisa, né, se relacionar com os meios de comunicação, não só estando disponível para entrevistas, debates e também, né, para ter esse espaço nas redes sociais da internet, que é um espaço fundamental, importante e necessário para que você possa ter contato com quem vai votar em você, com as pessoas que precisam te conhecer para divulgar suas plataformas de campanha, e com isso se torna também suscetível aos ataques e às diversas questões que estão relacionadas à imagem da mulher, a como a mulher é tratada nos espaços midiáticos. Antes de começar, no entanto, eu preciso falar de alguns demarcadores, né? Eu sou uma mulher cis, branca, sudestina e sou uma mulher gorda. Por muito tempo, eu ignorei essa característica minha, não porque eu ignorasse que eu fosse gorda, muito pelo contrário, eu sempre soube que eu era gorda e sempre soube que eu era tratada diferente, né, das pessoas por conta do meu tamanho. Só que foi só recentemente, um pouco antes de eu começar a desenvolver a pesquisa para o peso e a mídia, que eu me dei conta de que havia um preconceito, havia um negócio chamado gordofobia. E isso mudou minha vida completamente, porque eu entendi então que eu fui vítima, isso continuo sendo, né? O fato de eu tratar sobre isso, trabalhar, escrever sobre isso, não acaba com o preconceito, a gente problematiza ele, mas que fui e continuo sendo vítima de um preconceito. E que esse marcador que eu tentei apagar, seja de maneira simbólica, ou seja, de maneira concreta, então simbólica, porque a gente tem até medo de falar, né? Gorda, gordo, né? Então cria eufemismos, gordinha, fofinha, forte, então, tirando parte dessa identidade que marca muito, essa característica que marca muito a minha identidade, então de uma maneira simbólica, mas também de uma maneira concreta, com a cultura das dietas e os regimes e todas as formas de diminuição de peso que eu já tentei, né, praticar durante a minha vida toda. É importante a gente falar isso, porque é importante a gente reconhecer
quais são os nossos marcadores, quais são os elementos que identificam a nossa identidade, que perpassam socialmente aquilo que a gente é. Sem eu me identificar e sem eu me apropriar dessa identidade, eu tentava apagá-la a todo custo, como se fosse possível, como se uma roupa preta que emagrece, né, disfarçasse que debaixo daquele pano tem uma pessoa gorda. E ao incorporar isso, ao trazer isso para minha identidade, eu percebi que muitas das questões, né, e muito da minha personalidade passa por essa característica pelas vivências que eu tive a partir dela. E aí eu consigo ter uma vivência plena, uma característica plena, né, algo que é extremamente meu, unicamente meu, para poder enfrentar uma série de questões, uma série de possibilidades. É importante a gente frisar que a gordofobia, assim como as diversas questões de padronização estética, elas atingem, elas acometem homens e mulheres, como eu disse. Mas é importante a gente trazer a perspectiva de gênero, porque a gente vem num contexto de séculos de subjugação feminina, não só de subjugação, mas de tentativa de controle e de tentativa de vigilância e punição. Tentativa não, né? A gente sabe que somos o tempo todo vigiadas e punidas pelos comportamentos que temos ou pelos que deixamos de ter. Nesse sentido, né, a despeito da competência, as nossas características imagéticas, né, elas são utilizadas contra nós como uma ferramenta, como algo para que a gente possa se preocupar e deixar questões que são importantes, relevantes de lado. Sim, é importante a gente amar o nosso corpo, respeitar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, mas isso é uma perspectiva individual dentro de um contexto coletivo no qual você está inserida agora, principalmente neste momento da sua vida em que você vai enfrentar uma candidatura, né? Acontece que, para que a gente possa ser legitimada no mercado de trabalho, nas relações, nos ambientes familiares, é exigido da gente uma série de coisas, uma série de posturas, uma série de questões que para os homens não são, né? Então eu, por exemplo, sou jornalista e é um clichê da profissão de jornalismo, quando a gente é estudante, responder a seguinte pergunta: quando que eu vou ver você apresentando o Jornal Nacional? Porque tem essa ideia desse estereótipo da profissão, como todas têm. No jornalismo, o estereótipo é o jornalista da bancada, né? Aquele que vai estar lá e vai falar boa noite. E a gente tira um sarro, porque existem tantas outras formas de ser jornalista que não se limitam àquela, mas que a gente acaba respondendo essa pergunta. Acontece que essa pergunta nunca me foi feita. Eu, estudante de jornalismo, tendo todas as aulas e tendo todos os conhecimentos para poder ser uma jornalista de televisão, nunca tive que responder essa pergunta, porque já se supunha que eu não tinha o perfil para estar nesse lugar. E o que é o perfil para ser um jornalista de televisão? É ter desenvolvimento perante as câmeras, é saber se comunicar e ter contato com quem está expostas o tempo todo. O assédio que elas sofrem, a violência que elas sofrem, é justamente uma violência que está relacionada à sua imagem. É uma violência que está relacionada à forma do seu corpo, à sua vaidade, que não comprometem em absolutamente nada a competência que elas têm ou deixam de ter em relação ao cargo, né? Então, a gente começa a ver que gordofobia e padrões estéticos passam a ser utilizados como ofensa para determinadas mulheres candidatas e que ocupam cargos eletivos, como forma, né, o tempo todo de deslegitimar a posição, a presença da mulher naquele espaço. Quando a gente fala dessa sensação de inadequação, a gente pensa também no perfil de quem é a mulher, né, que ocupa cargos eletivos e que participa da vida pública. O que se pede, o que se exige dessa mulher, né, para que ela possa aparecer e para que ela possa ter uma postura em falar numa plenária, em fazer as suas articulações, né? É como se a gente precisasse ter unhas feitas, cabelo sedoso, maquiagem impecável, salto agulha, antes de
desenvolver todas as nossas plataformas, antes de desenvolver todas as nossas ações de campanha ou ações de governo, né? Então é muito importante a gente olhar para esse lugar, porque a gente está falando de um novo contexto, né, de vigilância e punição, que coloca essa ideia de que as mulheres elas precisam estar num determinado padrão antes de ocupar seus cargos, antes de exercer suas tarefas. E a quem interessa isso, né? A quem interessa que o padrão, na verdade, seja o masculino. Porque se a gente falar, eu não tenho perfil para tal coisa, qual o perfil? É o perfil do homem branco, do homem branco europeu, né, magro, e que vai ocupar aquele cargo e que vai fazer a política dos homens, né, dos homens, no caso, o sexo masculino mesmo. Então, é importante a gente ficar atento a isso, porque quando essas ofensas vêm, né, então a gente tem, por exemplo, independente, né, de concordar ou não concordar, de gostar ou de não gostar, quando a Joyce Hasselman ela é chamada de Peppa Pig, né, sendo comparada a uma porca de desenho animado, pelos seus, né, colegas ali, o que isso tem a ver com o cargo que ela ocupa, com o que ela deveria fazer ou o que ela está deixando de fazer, ou o que ela faz dentro do cargo que ela ocupa. Isso não tem nada a ver, e muito provavelmente, né, esses pontos vão aparecer na sua campanha e você vai ter que lidar com eles. E aí, nesse momento, eu dou uma dica, assim, para e pensa, será que se você fosse homem, né, você receberia esse tipo de ataque? Você receberia esse tipo de ofensa? Eu acho que não. Né? É importante a gente saber distinguir, e aí você vai se dar conta que você está sendo vítima desse machismo estrutural, né, dessa violência que quer nos colocar cada vez mais à parte da vida pública, porque as soluções femininas, feministas, elas estão relacionadas à coletividade e não à individualidade da política que é feita pelos homens. Então, a sua campanha não necessariamente precisa ter um posicionamento identitário, precisa falar sobre essas questões, mas ao saber que a sua presença incomoda nesse sentido e perpassa por esse sentido, mantenha-se firme, né? Porque a gente precisa saber que esse tipo de coisa acontece, saber de onde isso vem, né? Desse lugar de que se a gente está ali preocupado, se a gente está ali preocupado com o nosso cabelo, com o nosso sapato, com a nossa unha, a gente não vai estar preocupado com outras coisas que são tão importantes, que são muito importantes, e é isso, né? A gente não destrói o patriarcado estando com fome. Então, força nessa luta. Eu vou deixar uma leitura complementar aqui para que vocês possam, para que você possa, né, se inteirar e se informar mais sobre esse assunto. Deixo também o meu contato nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu vou responder com o maior prazer, e muita força nessa luta, companheira. A gente precisa de você e é na política. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? A nossa vida é cada vez mais virtual e a realidade é profundamente afetada pelo que acontece neste mundo, que às vezes até parece paralelo, né? O mundo virtual, mas ele é profundamente, né? Nosso cotidiano está profundamente atingido, né? Por esta ação aí da virtualidade. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E, infelizmente, a questão da internet, o acesso à internet, acabou com a desigualdade digital aprofundando, né, piorando a desigualdade que já era gravíssima, né, no nosso país. E tanto que cada vez mais fica difícil, né, estudar, trabalhar, interagir, alcançar, né, acessar a conhecimento, a informações, para quem não tem acesso
a internet. Por isso que eu tenho até brincado um pouco, né, com assim, a gente já fez programa Luz para Todos, a gente já fez o programa Água para Todos, e ao retornar, né, ao governo, nós não vamos fugir do internet para todos, né? Inclusive, eu queria aqui dizer que a pandemia, inclusive, acentuou, né, tornou assim explícita esta diferença, e como a desigualdade social, econômica, política, cultural, ela é maior, ela se agrava quando você faz, né, você segmenta, ela se agrava no caso das mulheres. É importante a gente realçar que, no caso, né, desse acréscimo da desigualdade digital, as mulheres também são profundamente prejudicadas, né? Nós temos uma pesquisa que prova, né, esta desigualdade, que ela é bastante assustadora. Desde 2005, né, tem uma pesquisa que é a TIC, né, domicílios, que é feita, né, em todo o país, é pesquisa domiciliar, portanto, ela é bastante real. E a última que nós temos foi realizada em 2019, foram lançados os dados em 2020. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do que é que essa pesquisa trouxe, tá? 26 milhões de brasileiros, né, das classes D e E, ou seja, dos mais pobres, aonde na sua maioria são mulheres, né, não têm acesso, qualquer tipo de acesso à internet, né? Se você pegar computador em casa, a classe A, 95% dos domicílios tem computador em casa, né? Na classe C, 44%, quase metade. Mas na classe D e E, onde estão concentradas, né, em boa parte, a maioria das mulheres, apenas 14% tem computador em casa. E ao não ter computador, a alternativa é o celular, né? E, obviamente, que sem o computador e com o celular, você fica com uma restrição maior, porque nem tudo, né, e nem todos da casa podem utilizar, né, com mais frequência. Tem ainda uma situação, né, que é bastante complexa, né, desta questão aí da desigualdade digital, é que na realidade urbana do Brasil, um quarto da população urbana do Brasil, que ultrapassa 35 milhões de pessoas, não tem qualquer conexão à internet. E na área rural, chega quase a metade. 47% da população rural não tem qualquer acesso à internet, né? E no caso de não ter acesso à internet, você não pode acessar aos serviços públicos, que cada vez mais utilizam mecanismos, você não pode acessar a informação, você não pode se organizar em termos de trabalho, ou seja, trabalhar por conta própria, por exemplo, né? Que a internet pode ajudar a você conseguir vender, né? Você conseguir oferecer o teu serviço, tal, nada disso pode ser feito, tá? Então, nós temos nesta desigualdade digital um dos graves problemas que afetam homens e mulheres, mas, como eu disse, quando você faz a segmentação, né, por renda, classe, né, territorialidade e tal, as mulheres acabam sendo, obviamente, profundamente afetadas. E as causas da desigualdade digital, ela é provocada por 3 fatores. Nós temos o alto custo, né, dos equipamentos e de você manter, né, o equipamento ligado, funcionando, tá, para poder utilizar. Falta de conhecimento, porque boa parte da população não sabe usar, né, os instrumentos da era digital. E nós temos um déficit de infraestrutura,
Porque nós estamos debatendo agora a história do 5G, mas a ampla maioria, uma boa parte dos municípios brasileiros sequer acessaram ainda ao 4G. Então, normalmente, né, esses que não acessaram são de comunidades, né, menores, comunidades mais pobres, comunidades mais afastadas. Ou seja, tudo isso vai esgarçando, né, e aprofundando a desigualdade. A aula de amanhã é com Daiane Hirt, chefe de gabinete da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Ela fala com a gente sobre as experiências das campanhas de mulheres petistas nas redes sociais. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.